leitores! Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o livro Crepúsculo. Gente, eu tenho uma história triste pra contar pra vocês. É o seguinte, eu tinha gravado um vlog muito bacana, lendo cada capítulo do livro de novo. É a terceira vez que eu releio esse livro, só que ficou muito grande o vlog. Eu editei no meu celular e eu acabei ficando sem armazenamento pra conseguir postar esse vídeo no YouTube. Então eu tô vindo aqui meio que fazer essa resenha barra falar um pouco de como é a minha experiência com Crepúsculo sendo uma fã, discutir um pouco a história com vocês, já que esse vlog que eu tinha feito, infelizmente, eu não vou conseguir postar e eu já apaguei do meu celular. Então, é isso. É uma história bem triste. Pelo menos foi triste pra mim, tá, gente? Eu tinha editado tudo o vlog. Primeiro, eu quero compartilhar com vocês a minha experiência sendo fã de Crepúsculo, como tudo isso começou. Como essa loucura começou. Quando eu era pequenininha, eu acho que por volta dos meus 9 anos, por aí, eu assisti pela primeira vez o primeiro filme de Crepúsculo. E eu me apaixonei, fiquei totalmente apaixonada pelo filme. A partir desse momento eu comecei a ficar fascinada com essas histórias de vampiro. Eu só fui no cinema assistir Eclipse com os meus irmãos. Eu ainda era pequena, então não tinha essa liberdade toda pra ir no cinema assistir aos filmes. Eu lembro só de alguns pedaços de eu assistindo o filme no cinema, mas eu lembro que eu gostei bastante. E aí eu terminei de assistir os filmes. Depois de muito tempo eu comecei a ler os livros. Eu já tava com os meus 16, 17 anos de idade quando eu comecei a ler os livros. E me apaixonei novamente pela saga. E realmente os livros são muito melhores do que o filme. Muita gente fala que essas coisas de adolescente, né, elas são só uma fase que vai passar, que depois de um tempo a gente vai esquecer das coisas que a gente gostava, nem vai ligar mais. Só que comigo não aconteceu isso com Crepúsculo. Mesmo fazendo essa releitura pela terceira vez, eu ainda me apaixonei novamente pela saga. No começo do livro foi um pouco devagar, eu senti que tava demorando pra engatar ali a leitura, realmente gostar do que eu tava lendo, mas chegou umas 100 páginas ali, eu já tava de novo encantada com a história. Então, realmente não é uma fase, não foi uma fase na minha vida, vai ser pra sempre uma das minhas sagas favoritas da vida. E eu leio muitos livros diferentes hoje em dia, eu leio bastante clássico, e mesmo assim Crepúsculo ainda é um livro que eu sou apaixonada e que eu recomendo pra todo mundo que gosta de vampiros, que gosta de coisas sobrenaturais. Eu não sou uma pessoa que, apesar de ter lido Crepúsculo, gosto muito de romances. Eu não sou de romances, é a única saga de romance que eu realmente, assim, me importei com os personagens, que eu realmente me apaixonei. Por isso que eu recomendo pra todo mundo, porque eu acho que tem alguma coisa dentro desses livros de Crepúsculo que fazem a gente se apaixonar por essa história. Eu vou dar uma sinopse aqui bem rapidona de Crepúsculo, até porque eu acho que todo mundo já conhece essa história ou já ouviu falar. Crepúsculo é uma história que vai se passar na cidade de Forks, perto ali de Seattle, na divisa do Canadá, mais ou menos. Onde a personagem principal, a Bella, ela vai se mudar pra morar com o pai dela por um tempo, e ela acaba conhecendo o Edward, que é um vampiro, só que ela não sabe que o Edward é um vampiro, ela vai descobrindo isso aos poucos na história, e eles vão com o tempo desenvolver um relacionamento amoroso. A gente vai acompanhar na história não só esse desenvolvimento, mas também a Bella conhecendo o mundo dos vampiros, conhecendo a família Cullen, que é a família do Edward, onde a gente tem alguns personagens importantes, como a Alice, que é a irmã do Edward, o Jasper, a Rosalie, o Emmett, que são todos irmãos, o Carlisle, que é o pai do Edward, pai no sentido de pai adotivo, e a Esme, que é a mãe dessa família. Apesar de ser uma saga muito amada, eu sinto que tem muita gente que tem muito preconceito com Crepúsculo, e eu queria fazer esse vídeo aqui pra tentar abrir um pouco os olhos de vocês pra saga, pra gente comentar um pouco mais sobre os personagens, pra comentar tudo o que tem de legal nesse universo de Crepúsculo, pelo menos nesse primeiro livro. O primeiro tópico que eu queria falar aqui com vocês é sobre o relacionamento da Bella e do Edward. Muita gente fala que o relacionamento deles se desenvolve muito rapidamente dentro da história e que é até meio forçado essa história por conta dessa paixão avassaladora que eles sentem um pelo outro. Só que eu discordo, eu acho que faz todo sentido aqui dentro da história. Eu vi um vídeo há muito tempo atrás, acho que é uns 2 anos, 3 anos atrás, mais ou menos, que eu vou deixar aqui pra vocês verem qual que é, dessa moça falando sobre a leitura dela de Sol da Meia-Noite. E ela comenta que ela acha que o Edward e a Bella são como se fossem duas almas predestinadas uma pra outra.
Eu concordo com isso que ela falou, eu acho que eles realmente são predestinados um pro outro, que tem ali um universo girando a favor desse encontro dos dois. Então eu não acho que o romance aqui ele é forçado. Nessa releitura eu percebi que realmente as coisas acontecem muito rápido no começo. Logo nos 3 primeiros capítulos a gente já vai ver a Bella sofrendo aquele acidente de carro, né? Que ela quase morreu, mas o Edward salvou ela. Então sim, esse começo ele é mais rápido, dá pra gente falar que esse começo poderia ter sido um pouco menos acelerado, mas ao mesmo tempo a gente tem aqui nesses primeiros capítulos a Bella falando que ela e o Edward ficaram sem se falar por algumas semanas, na verdade. Que o Edward tenta se afastar dela, né, pra ela não desconfiar muito do que tá acontecendo. Então, apesar de ser um pouco rápido esse começo dos capítulos, a gente tem sim um tempo ali em que os personagens ficam afastados. Muita gente comenta também nessa questão da Bella ser salva o tempo todo pelo Edward, só que isso é uma questão que não é só as pessoas que leram o livro que discutem, mas também os personagens. Eu vou ler pra vocês um trechinho agora, bem interessante, de um dos capítulos finais do livro Crepúsculo. No último capítulo do livro Crepúsculo, a gente vai ter na página 338, uma conversa entre a Bella e o Edward sobre essa questão deles não serem compatíveis um com o outro, porque o Edward é um vampiro, a Bella é uma humana, e ele salva ela muitas vezes nesse primeiro livro aqui, né? A Bella vai comentar o seguinte: serei a primeira a admitir que não tenho experiência com relacionamentos, eu disse. Mas isso parece lógico. Um homem e uma mulher precisam ser de alguma forma iguais. Não é possível que um deles sempre esteja aparecendo do nada e salvando o outro. Eles têm que se salvar igualmente. Você já me salvou, disse ele baixinho. Não posso ser sempre Lois Lane, insisti. Também quero ser o super-homem. Não sabe do que está falando. Sua voz era suave. Ele olhava intensamente à beira da fronha. Acho que sei. Bella, você não sabe. Tive quase 90 anos para pensar nisso e ainda não tenho certeza. Ou seja, que a gente tem a Bella questionando essa questão do porquê do Edward, depois que acontece todo aquele problema que ela tem com o James, que é um vampiro que vai atrás dela, né, numa caçada com ela, dela perguntar pro Edward por que ele não transformou ela, né? Porque eles poderiam ser iguais agora, já que ele sempre fica salvando ela. Então é uma coisa que incomoda a Bella também. Ela queria ser como o Edward, mas ele tem muito essa coisa de não querer que ela seja uma vampira, porque ele se acha um monstro, ele não quer que ela seja também um monstro e acabe ficando infeliz com a vida que ela vai ter. Vou comentar também com vocês agora essa questão da Bella ser uma personagem sem personalidade e também da personalidade dos outros personagens que aparecem na história. Essa coisa de dizer que a Bella é uma personagem que não tem personalidade é totalmente mentirosa. Sim, infelizmente eu tenho que admitir que a Kristen Stewart talvez tenha um pouco de culpa nisso, por conta da atuação dela nos filmes da saga Crepúsculo, os quais ela não tem muita expressão, né? Sendo que a Bella, gente, ela é sim uma personagem expressiva, só que ela nunca foi e nem nunca vai ser uma personagem espalhafatosa. A Bella, ela é uma pessoa mais retraída, ela não gosta de se meter na vida dos outros, ela não gosta de chamar atenção, ela é bem antissocial, mas ela também se preocupa muito com as pessoas ao redor dela. Além disso, como marcas de expressão que a gente tem recorrente da Bella, a gente tem o fato dela ser uma pessoa sarcástica. Ela também é uma personagem que quando ela se irrita, as emoções dela ficam muito à flor da pele, e ela acaba chorando, ela mesma fala isso aqui no livro. Então eu não posso dizer pra vocês que a Bella não tenha personalidade. O fato dela ser uma pessoa antissocial é uma personalidade dela. O fato dela ser menos chamativa do que outras personagens que a gente pode ver na literatura é uma personalidade dela, sabe? Ela poderia ser que nem as outras amigas dela aqui no livro, que são mais competitivas com relação aos meninos, que se interessam mais por vestidos e outras coisas, mas a Bella é uma pessoa mais quieta, ela gosta mais de ler livros, ela gosta de ter uma rotina tranquila, ela é uma pessoa assim. Não é porque uma pessoa é uma pessoa tranquila que ela não vai ter personalidade. A Bella tem uma personalidade sim. Além dela, eu acho interessante a gente falar da personalidade do Edward. Ele é um personagem muito estressadinho. Ele, por conta de ele ter essa atração pela Bella, eu acho que ele fica um pouquinho mal-humorado às vezes e ser bastante preocupado também com o que tá acontecendo com a Bella. O Edward, ele é uma pessoa bem observadora, né? Ele vai observar tudo o que acontece ao redor da Bella, mas ele também, por conta de ter aquele poder de ler os pensamentos das pessoas, ele vai prestar bastante atenção no que tá acontecendo com essas outras pessoas ao redor dele. A família Cullen são personagens muito interessantes também. A gente vai ver
mais aqui presente a Alice, que vai ter um contato maior com a Bella. Ela é uma personagem extremamente cativante, pelo jeito que ela interage com a Bella e com a família. A gente vai ter o Jasper, que apesar de estar bem mais controlado perto da Bella por conta de ser um dos mais novos da família que entrou pra dieta, né, de se alimentar de animais, ele vai ter momentos aqui muito fofos com a Bella. A gente pode até citar um momento aqui também mais pro final do livro. No capítulo 19, página 290, a gente vai ter uma interação bem fofa da Bella com o Jasper, que eles vão ter aquele problema com o James, quando estão saindo da casa dos Cullen agora pra conseguirem proteger a Bella. E o Laurent aparece lá, ele pergunta pra ele se realmente vale a pena tudo isso por uma humana, né? E o Jasper sente que a Bella fica incomodada com isso, fica pensando se realmente vale a pena pros Cullen correr todo esse risco por conta dela. O Jasper então vai falar isso pra Bella. Jasper e eu nos olhamos, ele se postou entre mim e a entrada, sendo cauteloso. Sabe que está enganada, disse ele baixinho. Como é? Arfei. Posso sentir o que está sentindo agora, e você vale tudo isso. Não valho, murmurei. Se alguma coisa acontecer a eles, terá sido em vão. Está enganada, repetiu ele, sorrindo gentilmente para mim. Além dessa interação do Jasper com a Bella ser muito fofa e mostrar que o Jasper se importa com ela, a gente vai ter uma outra interação também deles quando eles estão lá no hotel, né, que eles estão protegendo a Bella do James, que eles se afastaram de Forks. A gente vai ter também eles conversando sobre isso de novo, de a Bella valer a pena. E a gente vai ter a Alice falando pra ela também uma coisa bem interessante. E ela tá muito preocupada, ela tá assustada com tudo que tá acontecendo. E ela realmente acha que não vale a pena eles se sacrificarem tanto por ela. E o Jasper fala assim pra ela: Bella, Bella, pare. Ele me interrompeu, as palavras jorrando tão rapidamente que era difícil entendê-las. Você está se preocupando com as coisas erradas, Bella. Confie em mim nisso. Nenhum de nós está em risco. Você está sob uma tensão muito grande. Não aumente com precauções totalmente desnecessárias. Ouça o que eu digo, ordenou ele porque eu desviei os olhos. Nossa família é forte, nosso único medo é perder você. Mas por que vocês deviam... Ele se me interrompeu, tocando meu rosto com os dedos frios. Faz quase um século que Edward está sozinho. Agora ele encontrou você. Não pode ver as mudanças que nós, que estamos com ele há tanto tempo, vemos. Acha que algum de nós vai querer olhar nos olhos dele pelos próximos 100 anos se ele perder você? Então a gente tem essas duas interações aqui muito fofas com o Jasper e essa interação com a Alice também, deles mostrando pra Bella o quanto ela é importante pra eles e pro Edward. A Rosalie e o Emmett vão ficar um pouquinho mais de fora nesse sentido aqui. A gente vai ter a Rosalie com inveja da Bella, o próprio Edward fala isso pra Bella, que a Rosalie tem inveja do fato da Bella ser uma humana. A Rose queria ser humana, ela não queria ter sido transformada em vampira, então ela vai ficar bem de fora aqui com a Bella. Inclusive, quando eles estão saindo de lá, né, pra a Bella se afastar do James, a Rosalie tem uma parte ali que ela é bem filha da puta com o Edward, porque ele tá falando pra Rosalie trocar de roupas com a Bella pra o rastreador sentir o cheiro da Bella nela. Só que a Rosalie fala assim: por que deveria? Sibilou. O que ela é para mim? A não ser uma ameaça, um perigo que você decidiu infligir a todos nós. Então a Rosalie, ela tem essa coisa de afastar muito da Bella. O Emmett, ele já é bem receptivo com a Bella. Inclusive, ele carrega ela do carro onde eles estavam fugindo do James até a entrada da casa dos Cullen. E essa parte é bem fofinha. Ele sempre passa confiança pra ela de que eles vão conseguir capturar o James. Então ele aceitou de maneira muito positiva a Bella na família, né? A Esme, ela fala que gosta muito de ver a Bella com o Edward, porque ele realmente estava muito sozinho, ele não tinha ninguém como parceira na vida dele, então a Esme fica muito feliz. E o Carlisle, ele só apoia o que o Edward está fazendo também, e sempre fica do lado do Edward, porque o Edward foi o primeiro, inclusive, que o Carlisle transformou da família, depois foi a Esme. O Carlisle transformou o Edward porque ele estava se sentindo sozinho. A gente vai conhecer um pouquinho mais da história dos Cullen e do Carlisle no capítulo 15, os Cullen, e o capítulo 16, Carlisle. A gente vai saber como eles se transformaram, né? E a gente vai acabar aprendendo que a Alice não sabe sobre o passado dela como humana, ela não se lembra de nada, inclusive ela foi deixada sozinha, ela não sabe quem é o vampiro que transformou ela, não foi o Carlisle. A gente tem o Emmett sendo resgatado pela Rosalie quando ele estava sendo atacado por um urso, e ele estava quase morrendo, e aí a Rosalie levou ele pro Carlisle transformar ele. A gente tem um pouquinho dessa história, então, desses personagens, né? Uma parte muito interessante aqui
é que nos filmes não é abordado por que a Esme estava morrendo, né? No caso da Esme, o Edward conta pela primeira vez pra Bella que ela acabou caindo num penhasco, por isso que ela estava quase morrendo quando o Carlyle encontrou ela. Mas na realidade, a Esme fala que um filho que ela teve, ele faleceu, e isso deixou ela muito triste, com uma depressão extremamente forte, e ela acabou se jogando desse penhasco, por isso que ela estava quase morrendo quando o Carlyle encontrou ela. E uma das histórias mais importantes da saga é a história do próprio Carlyle. A gente vai acabar descobrindo aqui que o Carlyle nasceu por volta de 1600. Ele era filho de um pastor que pregava contra vampiros, bruxas e outras coisas, e caçava também essas criaturas da noite. Lá na casa dos Cullen, a gente vai ter pendurado, inclusive, a cruz que o pai do Carlyle usava na paróquia dele, né, que era uma cruz bem gigante de madeira. E o Edward fala que ela é por volta de mais ou menos 1630, né, do início de 1630. E a gente descobre que o Carlyle acabou de comemorar o aniversário dele de 362 anos de idade. Então, ele é bem velho, tipo um vampiro muito velho mesmo. Então ele aguentou bastante tempo sozinho, se a gente for parar pra pensar, porque ele encontrou o Edward em 1917, se eu não me engano. Então o Carlyle passou muito tempo, assim, sendo uma pessoa sozinha, né, um vampiro sozinho, apesar de ele ter tido um convívio com os Volturi, que aqui no primeiro livro ele não chama de Volturi, que são o Aro, o Marcus e o Caius, lá da Itália. Mas voltando um pouquinho, vamos falar da transformação do Carlyle. Como eu falei pra vocês, o pai do Carlyle, ele era um caçador de monstros, só que aqui mesmo no livro a gente vê o Edward comentando que o pai do Carlyle matou muitas pessoas inocentes procurando por esses monstros, até que um dia o Carlyle realmente encontrou um esconderijo de vampiros na cidade. Ele foi atrás desses vampiros, só que um desses vampiros atacou ele. Ele estava muito fraco, então ele teve que se defender dos outros humanos que estavam vindo atrás dele, e acabou só mordendo o Carlyle, deixando o Carlyle para se transformar em vampiro. A gente descobre depois, mais pra frente no livro, quando a Alice conversa com a Bella, que essa transformação demora um tempinho pra acontecer. Quanto mais perto a mordida for do coração, a transformação pode ocorrer de maneira mais rápida. A Alice fala que o veneno dos vampiros, na verdade, é como se fosse uma espécie de paralisante, como as cobras têm em outros animais, pra presa não conseguir fugir. Mas que é uma coisa que eles nem precisam de verdade, porque se eles pegam e capturam um humano, não tem como esse humano fugir deles, né? O Carlyle, então, vai se esconder, porque ele sabe o que ele tá virando, o que ele tá se transformando, e ele sabe que se o pai dele encontrar ele, ele vai querer matá-lo. O Carlyle, então, fica escondido, a transformação dele termina. Depois que ele percebe o que ele virou, ele tenta de todas as maneiras se matar, mas é muito difícil, porque vampiros são praticamente indestrutíveis. Eles só podem ser destruídos por outros da mesma raça, como o Edward vai comentar também mais pra frente, né, em toda a questão que tá acontecendo com James, que a única maneira de você matar um vampiro de verdade, ter certeza que ele morreu, é desmembrar ele e depois queimar os restos desse vampiro. O Carlyle, então, ele se afasta da sociedade humana porque ele não quer consumir o sangue dessas pessoas. E aí ele acaba ficando numa floresta, afastado dessas pessoas, até que um dia passa uma manada de cervos perto do local onde ele tá, e ele, extremamente faminto, acaba atacando esses animais, né, e consumindo o sangue deles. Desse jeito, Carlyle percebe que há uma outra maneira de se conseguir alimentação sem ser através dos humanos. E parando pra pensar, o Carlyle, ele é realmente um vampiro muito diferente aqui na história, porque ele tentou de todas as maneiras não se deixar levar por essa ideia de consumir sangue. E pelo que eu me recordo de que eu li aqui no livro, ele realmente não consome sangue humano. A única vez que ele vai consumir o sangue de determinada maneira é quando ele vai morder essas pessoas para transformá-las quando elas estão prestes a morrer. A gente vai descobrir muito mais do caráter do Carlyle, né? E de tudo que ele já passou na vida dele, sendo um vampiro. É muito legal a Stephenie Meyer ter colocado essa origem do Carlyle aqui, até pra Bella mesmo como personagem conhecer mais sobre a família Cullen. Uma coisa que eu queria comparar aqui dos livros com os filmes é o fato dos livros de Crepúsculo não terem cenas muito dramáticas. Quando a gente vê a Bella conversando com o Edward naquela cena da floresta, em que ele fala pra ela que ele é mais forte do que ela, ele é mais rápido do que ela, e a gente tem aquela cena toda dele puxando a árvore e tal. Isso acontece no livro, essa cena, só que ela não é tão dramática quanto no filme.
Ela é uma cena que é de pouquíssimos minutos ali, e que eles vão conversando mais através do livro, né? Não é só naquela cena que eles vão conversar sobre a vida do Edward, eles vão conversar outras vezes. Inclusive, não é nessa cena, Campina, que o Edward vai contar pra ela que ele é um vampiro, que ela vai contar que sabe que ele é um vampiro. Ela vai contar pra ele quando eles estão no carro, voltando da cidade onde ela tinha ido com as amigas dela comprar os vestidos, onde ela foi atacada por aqueles homens na rua, que o Edward conseguiu fazer com que isso não acontecesse, né? A gente tem esse desenvolvimento da Bella descobrindo o Edward ser um vampiro muito mais calmo, assim, devagar, do que foi mostrado no filme. Outra coisa que eu quero comentar aqui com vocês é sobre essa ideia que foi plantada nos filmes de que o Edward não queria de maneira nenhuma beijar a Bella, não queria encostar nela porque ele morria de medo de atacar ela, dela morrer, enfim. E a gente vê muito a Bella sendo colocada nesse lugar de como uma menina que quer perder a virgindade logo e quer transar com o Edward. A gente precisa discutir isso, gente. Nos livros, na Bella não é assim, tá? Ela tem muito esse negócio de querer ficar junto do Edward. Tem uma cena até que ela pergunta se o casamento do Emmett e da Rose ele funciona como um casamento normal. No caso, ela tá perguntando sobre a sexualidade, né? E o Edward fala que sim, funciona como um casamento normal. E ela pergunta se um dia eles podem ser assim. E o Edward responde que não, porque ele pode machucar ela só pelo fato de querer dar um carinho nela. Ele pode acabar perdendo o controle e acabar amassando a cabeça dela, sabe? Ele fala isso, ele tem muito esse cuidado com a Bella, mas isso não quer dizer que o Edward não provoque a Bella, tá? Ele é muito de dar beijos nela aqui, principalmente nessa parte do pescoço e da clavícula aqui. Ele é bem provocador, ele sabe provocar a Bella, ele sabe o efeito que ele causa nela. Então não é como se a Bella tivesse o tempo todo tentando beijar ele e ele não quisesse também, tá? A gente tem sim ele tentando beijar ela aqui no livro, tentando se aproximar mais dela. Mas é muito difícil, porque ele fica com muito medo de machucar ela, ele não quer de jeito nenhum que aconteça alguma coisa de errado com ela. Uma coisa legal também no relacionamento dos dois é as vezes que eles fazem piada com o fato do Edward ser um vampiro. A gente tem uma passagem aqui bem legal que eles nunca mostraram no filme, da Bella fazendo uma piada quando o Edward fala pra ela que tá na hora do café da manhã. E aí ela cobre assim o pescoço, faz uma cara de assustada e fala que é uma brincadeira, né? Só que ele fala que não foi nada engraçado. Mas depois eles fazem piada de novo. Tem outras cenas que o Edward vai fazer piada com o fato dele ser um vampiro também. Apesar deles não usarem muito a palavra vampiro aqui, tá? Nem a Bella nem o Edward usam muito a palavra vampiro. A Bella, apesar de ter um entendimento do que o Edward ela não enxerga ele só como uma criatura consumidora de sangue. Ela enxerga ele muito mais como uma pessoa que ela ama. Gente, eu acho que esses são os aspectos importantes do livro que eu queria discutir com vocês. Eu indico, de novo, pra todo mundo. Se você é hater dos filmes de Crepúsculo, dá uma chance pro livro. Você pode não gostar, tudo bem. Tá tudo bem se você não gostar. Eu não vou te falar que você é uma pessoa ruim por conta disso. Mas dá uma chance, sabe? Às vezes a gente tem alguns livros que a gente tem preconceito, assim, quando a gente lê, a gente vê que realmente valeu a pena a leitura, né? Crepúsculo é uma leitura que vai te fazer refletir um pouco sobre amor, mas ele não é um livro que vai te passar alguma mensagem importante da vida. Não é isso, ele é mais uma história interessante. A história de Crepúsculo por si só, ela é interessante. Eu pretendo fazer um vlog de leitura dos outros livros que estão aqui atrás, de todos que eu tenho aqui. Eu acho que eu vou reler talvez agora O Sol da Meia-Noite, gravar um vlog pra vocês e postar aqui, tentar gravar um vlog mais sucinto pra eu ter armazenamento no celular, pra conseguir postar um vídeo bom, porque esse aqui foi um vídeo totalmente improvisado, mas eu espero que vocês gostem dessa conversa aqui que a gente teve. Deixem aqui nos comentários as suas opiniões com relação ao livro também. Falem de coisas no livro que vocês não gostaram, como eu falei, né, pra vocês, desse desenvolvimento muito rápido no começo. Esse é o vídeo improvisado que eu tenho pra vocês, espero que vocês gostem. E até um próximo vídeo, um beijo pra todo mundo que gosta de Crepúsculo. Comenta aqui embaixo também se vocês são fãs da saga há muito tempo, né? E é isso, tchau!